Você gosta de chocolate? E do ovo de Páscoa? Você gosta? Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, eu aguardava muito essa data. Simplesmente para ganhar os ovos de Páscoa e nem comer o ovo de fato, mas sim brincar, pegar os brinquedos que tinham lá dentro. Nossa, eu aguardava com tanta ansiedade essa data. Não sei vocês, mas eu acho que vocês também tinham ou têm esse sentimento, essa atitude. Mas eu quero fazer uma pergunta muito importante para vocês. Você sabe o verdadeiro significado da Páscoa? Se você não sabe, preste muita atenção agora no que eu vou lhe dizer. Certa vez, os hebreus, eles estavam vivendo no Egito como escravos. E já havia muito tempo que eles estavam lá. E Deus havia dado uma promessa da terra prometida. Ele havia dado uma promessa da terra onde eles iriam habitar. E o povo já estava cansado, já queria sair daquela terra. Então Deus ele chama Moisés, que estava vivendo no deserto. Então Moisés vai ao Egito e vai até o faraó, conversa com ele, pede que ele libere os hebreus, mas o faraó insiste em não deixar o povo sair. Então Deus vem e derrama as 10 pragas, e na 10ª praga nós sabemos que Deus ordena os hebreus a matarem um cordeiro, passarem o seu sangue nos umbrais da porta, depois comerem aquele cordeiro, comerem os pães, tomarem o suco de uva e estarem juntos orando, intercedendo, e ali o anjo do mal passaria, mas quando ele visse o sangue nos umbrais, ele não faria nada com o primogênito daquela casa. Então, Deus, quando ele fala sobre isso, fala sobre a libertação que ele daria ao seu povo após essa 10ª praga, ele diz o seguinte, lá em Êxodo 12, no versículo 14. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. E a partir desse dia, a partir dessa data, durante todos os anos, os hebreus e os israelitas, eles celebravam a Páscoa como memorial da libertação que Deus havia dado a eles no Egito. Então, esse momento de ceia foi passado de geração em geração. Porém, tem uma ceia muito importante que 4 livros da Bíblia relatam essa mesma história. E eu quero falar com vocês, ler aqui está em Marcos, no capítulo 14. Vamos, acompanha comigo, Marcos no capítulo 14, a partir do versículo 12, nós temos a ceia do Senhor. Aquela ceia era a última que Jesus teria com seus discípulos. Porém, eles ainda não sabiam disso. Então, acompanhe comigo a leitura. Marcos capítulo 14, versículo 12 diz o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que os pães sem fermento eram os pães que eles faziam para comer lá no Egito, os hebreus, os israelitas. Então, continuando. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? A primeira vez que eu li essa passagem, eu fiquei sem entender como a pessoa chega na casa de um estranho e fala onde é o ambiente que o meu mestre pode fazer a sua ceia com os discípulos. Mas sabe o que é interessante? Na época da Páscoa, muitas pessoas iam para a cidade de Jerusalém. Ali era o encontro, ali era o centro dos hebreus, dos israelitas, quando chegava nessa parte da celebração da Páscoa. Então, era de costume os habitantes da cidade de Jerusalém prepararem um cômodo especial para os estrangeiros que estavam indo para celebrar a Páscoa, terem seu momento a sós e celebrarem, não ficarem
na rua sem poder celebrar esse memorial de que era qual era da libertação lá da cidade do Egito. Então esse homem fala onde deveria ser esse ambiente da casa ao qual eles poderiam fazer a sua ceia. Então João e Pedro foram os discípulos que prepararam a ceia para quando os outros discípulos, juntamente com Jesus, quando chegassem, eles pudessem fazer essa celebração. Sabe o que é mais interessante? É que na Santa Ceia, na última Santa Ceia de Cristo, ele estava com o coração angustiado, porque ele sabia que aquele era um dos últimos momentos que ele teria com os seus discípulos. E nesse encontro que eles tiveram, Jesus ele nos trouxe diversos ensinamentos. E eu quero trazer dois ensinamentos para nós que nós podemos aplicar em nossas vidas. O primeiro se encontra lá em João, também no capítulo 14. E é um ensinamento magnífico. João no capítulo 13, ele traz um ensinamento maravilhoso. Naquele momento, Jesus ele também estava tendo a ceia juntamente com os seus discípulos. Mas aqui, nessa parte do livro de João, relata algo que nos livros de Mateus, de Marcos e Lucas, eles não retratavam. João ele conta o lava-pés, a cerimônia de lava-pés, essa cerimônia que nós temos, que Jesus ele realizou com seus discípulos. Porém, quando Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos, Pedro contestou. Pedro, lá em João, no capítulo 13, Pedro disse o seguinte, no versículo 6. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Respondeu Jesus: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Simão Pedro respondeu: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Naquele momento, Jesus ele estava tendo o encontro, a cerimônia de lava-pés com seus discípulos. E Pedro ele imaginava como que o mestre ia lavar os meus pés, sendo eu que sou um servo dele. Mas Jesus ele explica isso para nós no versículo 12. Ele diz o seguinte: Quando terminou de lavar os pés, Jesus tomou o vestido de sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Naquele momento, Jesus estava trazendo uma lição, e a lição que ele quis trazer foi a seguinte: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, e que também nenhum mensageiro é maior daquele que o enviou. Jesus ele estava nos trazendo uma lição extremamente importante, não somente para aquela época, mas para hoje. Jesus ele nos mostra de que devemos agir com humildade, assim como ele mostrou que não devemos julgar os outros com Maria Madalena. Ele nos mostra que nós não devemos agir com um coração egoísta. Muitas vezes, na verdade, o povo hebreu, os israelitas, imaginavam que quando Jesus viesse, ele viria e se sentaria no trono, seria rei daquele povo, libertaria os israelitas, daria benefícios a eles. Mas quando eles viram que Jesus não tinha vindo com o cargo de rei, que era filho de um marceneiro, que estava naquelas condições, o lugar onde ele havia nascido, num celeiro, ele não fazia sentido. Então Jesus, num dos últimos momentos de sua vida, ele traz esse ensinamento, que para o reino de Deus, os que servem são os mais importantes.
E eles estavam querendo demonstrar isso, então por isso que ele começa a lavar os pés dos seus discípulos e mostra que no reino dos céus não importa quem você seja, importa o que está em seu coração, importa o seu caráter. E essa foi a lição, uma das lições mais importantes que Jesus deixou na Santa Ceia. E outra lição que ele nos deixou está lá em Marcos, no capítulo 13 também, no versículo 22, enquanto eles estavam fazendo a Santa Ceia. Diz assim, ó: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus, ele nos mostra, ele nos traz esses significados do símbolo. Jesus, muitas das vezes, ele falava: eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira. E na Santa Ceia, na última ceia que ele teve com os seus discípulos, ele mostrou de fato isso. E logo após, nós tivemos o sacrifício de Jesus. Veja as grandes lições que ele nos deixou em um momento de sua vida, em um dos últimos momentos. E é com esse pensamento que eu convido vocês a orar. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Pai, obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos concedeu neste momento. Obrigado porque entendemos, através do seu exemplo na cerimônia do lava-pés, de que nós devemos ser humildes, de que nenhum escravo é menor do que o seu Senhor, que nenhum mensageiro é melhor do que aquele que o enviou. Muito obrigado pelas lições que o Senhor nos traz, Pai. Obrigado também porque nós entendemos que o Senhor é o pão da vida, Pai. E obrigado também porque, através do sacrifício de Jesus Cristo, do seu sangue derramado, nós entendemos, nós temos a oportunidade de ser salvos hoje. Nos abençoe cada pessoa que sai do lado nos acompanhando. Traga uma bênção especial para este lar. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo isso em tuas mãos. Amém. Meus queridos, nós estamos terminando. Hoje é sexta-feira e amanhã nós temos o nosso penúltimo encontro. Então, convido você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça, amanhã, sábado, nós teremos o nosso penúltimo encontro. Então, não se esqueça, neste mesmo local, mesmo horário, na mesma plataforma, nós teremos esse nosso encontro pessoal, encontro com Deus. Eu espero vocês amanhã. Um abraço.